Então vamos negociar. Você sabe qual é o pior tipo de dívida? O pior tipo de dívida não é cartão de crédito, empréstimos pessoais, consignados, financiamentos, negativo. O pior tipo de dívida é aquela dívida que não precisa ser paga e mesmo assim você continua sendo penalizado pelo não pagamento. Acredite, mas infelizmente o banco está cobrando dívidas que já prescreveram, dívidas caducas e pior. Além de estar cobrando essas dívidas, o banco também está negativando o nome dessas pessoas, mesmo isso sendo proibido. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar como colocar um ponto final nessas cobranças e como está eliminando de uma vez por todas as restrições que há no seu nome em razão dessas dívidas que já prescreveram, essas dívidas caducas, SPC, Serasa, lista negra dos bancos. No vídeo de hoje você vai aprender a colocar um ponto final nessas restrições e se livrar dessas cobranças de uma vez por todas. Mas antes da gente ir para o conteúdo em si, se inscreva no canal porque toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai te ajudar a negociar qualquer dívida com qualquer banco. Então vamos ao que interessa. Você sabe o que é prescrição de dívidas? De forma bem simples, pode-se dizer que prescrição nada mais é que o prazo de validade dessa dívida. Essa dívida tem sim um prazo de validade que o banco pode estar utilizando esse prazo para estar cobrando de você. Então, várias são as ferramentas que o banco pode estar utilizando para tentar recuperar esse saldo devedor, inclusive ferramentas judiciais. O banco pode sim iniciar uma ação judicial e solicitar a busca e apreensão de algum bem que você tenha, bem que não tenha ligação nenhuma com esse saldo devedor. O banco pode estar solicitando o bloqueio das suas contas bancárias, até mesmo a suspensão da sua CNH. Porém, em casos bem específicos. Então, o banco ele pode muito bem iniciar uma ação judicial para estar tentando recuperar o valor desse saldo devedor. Porém, é claro, tem ali um certo valor para que o banco possa estar iniciando essa ação judicial. Até porque o banco também vai ter despesas com o judiciário. Então, não é interessante para o banco iniciar esse processo, utilizar uma ferramenta jurídica para tentar recuperar uma dívida de 5, 10, 15 mil reais. Isso não é interessante financeiramente para o banco. Então, para que o banco possa estar utilizando essa ferramenta judicial, é interessante que essa dívida seja mais elevada. Raramente a gente vê o banco iniciar uma ação judicial com dívidas ali abaixo de 30 até 40 mil reais, e raramente a gente encontra o banco com essas ações judiciais. Não é que isso não possa acontecer. O banco pode sim iniciar uma ação judicial com dívidas de qualquer valor. Porém, não é interessante financeiramente para ele. O banco também vai ter despesas com o judiciário. Então, dívidas ali acima de 50 mil reais já se torna mais interessante para o banco iniciar essas ações judiciais. E qual que é o prazo que o banco tem para utilizar essa ferramenta jurídica? 5 anos. Essas dívidas mais comuns, cartão de crédito, empréstimos pessoais, consignados, essas dívidas bancárias no geral prescrevem em 5 anos. O banco tem 5 anos para te processar, digamos assim. Agora, se o banco iniciar essa ação judicial, esqueça a prescrição. Enquanto você não resolver esse problema, essa prescrição está, de certa forma, interrompida. Porém, se o banco não iniciar essa ação judicial dentro desse período de 5 anos, esquece. O banco não pode mais utilizar essa ferramenta jurídica. Detalhe super importante aqui, hein? Por mais que essa dívida prescreva e o banco não possa estar utilizando essa ferramenta jurídica para tentar recuperar esse saldo devedor, te cobrando de forma judicial, por mais que o banco não possa utilizar essa ferramenta, a dívida ela não deixa de existir. A dívida continua existindo. O banco só não pode mais te cobrar de forma judicial. Tiago, mas e de forma extrajudicial? Aquela cobrança amigável, aquelas ligações, aquelas mensagens que acontecem diariamente. O que acontece com essas cobranças extrajudiciais? Bom, aí vem o pulo do gato. De acordo com o entendimento recente do STJ, não entrando em termos jurídicos, até porque esse não é o nosso objetivo nesse canal, o nosso principal objetivo é negociar as dívidas da melhor maneira possível, da maneira mais fácil, para que você possa estar se livrando dessa crise financeira o quanto antes. Esse é o nosso objetivo, se livrar dessa crise de maneira fácil, de maneira prática, onde qualquer pessoa consegue estar utilizando as estratégias corretas de negociação de dívidas, sem complicação nenhuma. Mas, entrando um pouquinho nesse tema, sobre cobranças extrajudiciais, essas ligações que você recebe diariamente, de acordo com o entendimento do STJ, essas cobranças também não pode mais acontecer. Exatamente isso. Então, após 5 anos, o banco não pode mais cobrar de você esse saldo devedor de forma judicial, muito menos de forma extrajudicial. Mas pode ser que o STJ mude o entendimento dele mais uma vez e retorne a essa cobrança extrajudicial. O banco possa utilizar novamente essa ferramenta. Mas, até o momento, o banco não pode cobrar essa dívida de forma judicial, muito menos de forma extrajudicial. Mas,
não é isso que a gente vê acontecendo, não é verdade? Diariamente o banco cobra dívidas que já prescreveram e eu venho observado que o banco tem aumentado essas cobranças, o banco tem adotado essa prática, mesmo sendo proibida por lei. Por quê? Porque o STJ já entendeu que o banco não pode também cobrar essa dívida de forma extrajudicial. Ligações, mensagens, aquela cartinha de cobrança, isso também não pode mais acontecer. E a prescrição dessa dívida também gera outras consequências, como por exemplo, as restrições que há no seu nome em decorrência desse saldo devedor. Então, qualquer que seja a restrição, SPC, Serasa, após 5 anos, essas restrições também devem ser retiradas. Inclusive, a restrição que você tem ali no SCR, na lista negra dos bancos, o sistema de informação ao crédito. Essas restrições que você tem ali no Banco Central também são retiradas após 5 anos. Esse é o período que o seu nome fica nessa lista. Então, fique tranquilo, porque após a prescrição desse saldo devedor, essas cobranças não podem acontecer. Inclusive, as restrições que há no seu nome também são retiradas. Mas se as restrições permanecerem, você pode sim solicitar a retirada do seu nome desses birôs de crédito ou até mesmo da lista negra dos bancos, fazendo uma simples reclamação ali no portal do consumidor.gov ou até mesmo fazendo uma reclamação ali diretamente no site do Bacen. Então você pode sim solicitar a retirada do seu nome desses principais birôs de crédito ou da própria lista negra dos bancos, fazendo uma simples reclamação, fazendo uma simples solicitação, dizendo ao banco, informando que essa dívida já prescreveu, que a cobrança não pode mais acontecer, que as restrições também devem ser retiradas, e isso é um direito seu. Então você, de forma simples e clara, vai dizer ao banco que está acontecendo ali uma certa violação em relação aos seus direitos de consumidor e solicitando a retirada do seu nome desses principais birôs de crédito, inclusive da lista negra dos bancos, inclusive ali do SCR. Então, de forma muito simples, você consegue colocar um ponto final nessa dor de cabeça. Tiago, mas e em relação às cobranças? Da mesma forma também, você pode iniciar uma reclamação no site do consumidor.gov ou até mesmo uma reclamação diretamente no Bacen, informando que essa cobrança não pode mais acontecer, informando que essa é uma cobrança abusiva em decorrência desse saldo devedor que já prescreveu, informando que já há entendimento do STJ sobre essas cobranças extrajudiciais, essas cobranças amigáveis, informando que isso também não pode mais acontecer. Então, de forma muito simples, muito fácil, você consegue colocar um ponto final nessa dor de cabeça, fazendo uma simples reclamação, pedindo, solicitando que os seus direitos de consumidor endividado sejam respeitados, dizendo que essa cobrança está sendo feita de forma abusiva, tendo em mente que essa dívida já prescreveu, já caducou. Mas pode ser que a sua situação seja um pouco mais complicada, pode ser que essa dívida ainda não esteja prescrita, pode ser que essa dívida ainda não caducou, então o banco pode estar utilizando todas as ferramentas para estar tentando recuperar o valor desse saldo devedor. E a melhor forma para você colocar um ponto final nessas cobranças, a melhor forma para você se livrar de uma vez por todas dessa crise financeira, é negociando essa dívida da maneira correta, é utilizando as estratégias corretas de negociação de dívidas. Porque se você negociar essa dívida da maneira errada, aí sim você vai ter mais uma dor de cabeça, porque a depender do valor desse saldo devedor, essa dívida vai dobrar, triplicar, então pode ser mais interessante para o banco iniciar uma ação judicial, porque você sabe muito bem que hoje uma das principais causas de ações judiciais tem sido exatamente essas negociações mal planejadas. Então, vira aquela bola de neve, a dívida dobra, triplica de valor, e aí se torna interessante para o banco financeiramente iniciar uma ação judicial. Agora, quando você negocia da maneira correta, quando você utiliza os canais corretos de negociação de dívidas, quando você fundamenta a sua carta de negociação da maneira correta, quando você utiliza a lei ao seu favor, aí sim você consegue um bom desconto e consegue se livrar de uma vez por todas dessa dívida que tem tirado o seu sossego. E se você quer aprender a negociar da maneira correta, é só clicar no link que tem logo aqui abaixo e fazer parte da única plataforma que te ensina a negociar qualquer dívida com qualquer banco. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.